hoje ou é que eu tô meio... Sabe que eu não lembro? Que data que eu deixei? Se foi para hoje ou se foi para semana passada? Agora você me pegou. Preciso olhar no Ava como é que tá. Eita, não tá gravando o Até negócio? dia 2 era pra entregar. Até dia 2? Até dia 2 ele tava na 13ª semana. Ah, era porque daí teve um feriado, né? Feriado e teve palestra. E daí teve. É verdade. Nossa, quanto tempo que não tem aula, hein? Foi quase 3 semanas. É Teve uma verdade. outra coisa antes também. Mas caso você não tenha entregue, Wagner, manda por e-mail. Tá bom. Que daí a gente dá um jeitinho. Então, o que a gente precisa levar em consideração para resolver esse tipo de exercício? Todos aqui falam de ponto de equilíbrio. Oi? Eu fiz, desculpa interromper, eu fiz aqui, eu tô vendo aqui, eu mandei. Ah, não, então tranquilo. Mas se não tivesse, a gente dá um É na, jeitinho. Daí. é na atividade de frequência ou era um... Deixa eu ver. Não, tem uma Ah, atividade tarefa. Isso. Verdade. Então, Depois você todos manda os seu e-mail, por favor. manda no Cesiro. Peraí, só um minuto. Então, Vou fazer Ceziro, igual o Rodrigo. Vou pedir para mandar no meu do trabalho, senão eu vou esquecer. Cesiro, arroba, arroba... CEJ Contabilidade. Como é que é? Desculpa. CEJ. EJ. Então é Casa Escola Jaca, né? Contabilidade.com.br. Beleza, obrigado. De nada. Então, para resolver qualquer exercício que tenha envolvimento de ponto de equilíbrio, a gente vai ter que relembrar, vai ter que buscar as fórmulas de ponto de equilíbrio, né? E uma delas é a que a gente precisa antes de qualquer ponto de equilíbrio. Professor, desculpa um pouco. Ô Wagner, É tira o verdade. teu Perdão. ventilador de perto do microfone, por favor. A cada 5 segundos fica fazendo fica um Perdão, barulhão. desculpa. Ah, tranquilo. É verdade, é o ventilador. Eu estava aqui pensando, mas o que pode ser? Professor, Então. já que ela foi interrompida, tem gente no grupo da sala falando que não tá conseguindo entrar. Eita! Tá aparecendo, tipo, a permissão, sabe? Aham. Daí pra umas 2 pessoas não tá conseguindo. Avisa para eles para fechar o Google. Não sei se eles estão pelo Google, né? Mas fecha e tenta entrar como se fosse a primeira vez. Às vezes resolve. Porque para mim aqui não está aparecendo pedido de permissão nenhum. Todo mundo que estava pendente eu já fui. Opa, apareceu um aqui. Que todo mundo que vai aparecendo eu já vou habilitando para entrar. Aí às vezes acontece esse problema de dar erro, o pessoal não conseguir entrar e muitas vezes saindo do navegador e entrando ele funciona. Então voltando, primeiro cálculo que a gente precisa, ele se refere a essa parte aqui de baixo das fórmulas, né? Que é o quê? A bendita margem de contribuição unitária. Ele é o que para a gente importa. E como que calcula a margem de contribuição unitária? Preço de venda unitário menos custo variável unitário menos a despesa variável unitária. Sem a margem de contribuição, a gente não consegue calcular absolutamente
nada em ponto de equilíbrio. Nada, a gente não sai do lugar. Aí, com base na margem de contribuição, a gente pode passar para o ponto de equilíbrio. Então, aí é a divisão do custo mais a despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. Essencialmente, com essas duas fórmulas, a gente resolve as questões. Então, vamos lá. Cadê meu Excel? Achei. Eita, sumiu meu Excel de volta. Então, tá aqui o Excel. Primeiro exercício, então. Dados para responder às questões sugeridas. Informação. Custos fixos, 800 mil. Custo variável unitário, 300. Despesa variável unitária, 75. E a receita unitária, 700. Com base nessas informações, o ponto de equilíbrio vai ser quanto? Então, exercício 1 vai ficar como? Primeira coisa, margem de contribuição unitária. É ele que a gente precisa encontrar. Então, a gente vai precisar do preço de venda, da receita unitária. Então, 700 menos custo variável e a despesa variável. Então, menos 300 menos 75. Vou até colocar aqui atrás como fórmula. Então, nossa margem de contribuição, R$ 325. Cada produto que eu vender, ele vai contribuir, então, para pagar todos esses gastos fixos com 325. Se cada um paga 325, quanto que eu preciso para pagar todo o custo fixo? Aí entra o ponto de equilíbrio contábil. Então, quando vocês verem PEC, é ponto de equilíbrio contábil. Então, temos um custo fixo de 800. Então, vai ser 800 dividido por 325. Essa vai ser o cálculo. Preciso de quanto? Aqui não é unidades, né? Não é unidade monetária. 2.461,54 peças. Posso deixar a resposta desse jeito? O que vocês acham? Sim, não? Esse número inteiro. Isso. Quebrado. A gente sempre vai ter que deixar um número inteiro, porque a gente não tem como falar. Vamos supor que aqui a gente esteja produzindo pneu. Vou produzir meio pneu. Não vai fazer muito sentido, né? Então, para que a empresa também não fique com prejuízo, a gente sempre arredonda o número inteiro acima. Então, aqui, 461,54, a gente arredonda para 2.462. Então, esse é o ponto de equilíbrio. E a segunda pergunta que ele faz, qual a receita total? Se eu tenho 2.462 peças, vai ser calculado como? 2.462 peças vezes 700, que é o preço que eu vendo cada peça.
Precisamos vender, então, aqui sim é em valor monetário, né? R$ 1.723.400. Essa é a receita total. Difícil exercício 1? Que silêncio. Esse acho que não. Esse é facinho, né? Então vamos para exercício 2. Então, o caso da empresa equilibrada. Informações. Depreciação de equipamento, 12.000. Despesas gerais, 3.500 por ano. Despesas administrativas, 4.000 por ano. Aluguel da fábrica, 1.800 por ano. Matéria-prima e mão de obra direta por unidade, ó, cuidado aqui, 110. Comissões por unidade vendida, 25. E o preço de venda unitário, 500. A empresa equilibrada tem uma capacidade de produção anual de 100 unidades. Seu gerente quer saber quantas unidades terá que vender para cobrir os seus custos fixos. Então, basicamente, eu já vim fazendo um trabalho aqui separando, né? Quem são os custos fixos, quem são os variáveis. Então, vamos nominar aqui na frente. Depreciação, custo fixo ou variável? Custo fixo. Despesas gerais. Custo fixo. Ou despesa fixa, né? Na verdade, despesa fixa. Despesa administrativa. Despesa fixa. Aluguel da fábrica. Custo fixo. Mão de obra unitária. Aí a gente tem o custo variável. Comissão por unidade vendida. Custo variável. E aqui é o preço de venda, né? Então, com base nessa informação, a gente pode já calcular o primeiro item importante para a gente, que é a margem de contribuição unitária. Vai ser como? 500 do preço de venda, menos 110 da matéria-prima e mão de obra, menos 25 da comissão. Então, esse nosso produto contribui com R$365. Mas contribui para pagar quanto? Quanto que são os gastos fixos? 12.000 mais 3.500 mais 4.000 mais 1.800. Então temos 21.300 para cobrir. Conhecendo então a margem de contribuição e os gastos fixos, meu vizinho resolveu começar a martelar agora. É brincadeira. Conhecendo então os gastos fixos, a gente tem condições de encontrar o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil, então, nosso custo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, precisamos 58,35, 59 unidades, né? Então, esse primeiro item, o A, quantas unidades a empresa vai ter que vender para cobrir os seus gastos fixos?
59 peças. Ah, tá dentro do limite produtivo? Ela tem um limite de 100. Com 59 ela paga esses custos fixos. Então, toda peça que ela vender acima dessas 59 vai se transformar, essa margem de contribuição unitária vai se transformar em lucro. E a segunda pergunta: quanto precisa ganhar no ano para começar a ter lucro? 59 unidades é para ficar no lucro zero, né? Então, para ter o início do lucro, ela tem que ter no mínimo 60 peças. Isso em quantidade. Se for falar em valor, são 60 peças vezes R$500. Então, ela precisa vender no mínimo R$30 mil para ela começar a ter lucro. E esse primeiro lucro vai ser um pouquinho maior do que R$365. Certo? Chegaram nesse valor? Mais ou menos? O meu ficou um pouco para baixo por causa que o meu deu 58 unidades, professor, não 59. 58? Redondinho? Ele deu 58,36, deu meu Excel. Daí ele Arredondou arredondou pra para 58. baixo, né? Mas a gente tem que evitar esse arredondamento para baixo, porque se a gente arredondar para baixo, a empresa vai ter, mesmo que seja bem pequenininho, ela já vai ter prejuízo. Sim. Então, o ideal no ponto de equilíbrio encontrou 58 e ponto 1, o primeiro número inteiro acima. Beleza. Mas não é para fugir muito dessa forma de cálculo. Dúvidas? Oi. Ali no início do lucro, você multiplicou 60 por que valor? Pelo preço de venda. Tá. 60, né, o B28, né, 60 vezes 500, que é o preço que eu vendo. Então, o meu faturamento vai ter que ser de 30 mil, como um mínimo. Obrigado. De nada. Então, vamos para o exercício 3. A empresa surpresa, monoprodutora, vendeu 25 mil unidades e obteve o seguinte resultado: vendas 625 mil, custos variáveis 375 mil, despesas fixas 12.500, custos fixos 150 mil. Calcule 1. Ponto de equilíbrio e 2. Margem de contribuição unitária. Aqui foi até uma sacanagem no exercício, né? Ele já podia ter colocado na ordem. Eita, acho que o tempo está fechando aqui em casa. Colocar na ordem, que daí a gente já emenda todo o cálculo. Porque a gente primeiro acha a margem de contribuição unitária e depois o ponto de equilíbrio. Então, como vai ficar? Claro, a gente vai pegar e vai fazer primeiro 2 e depois 1, né? Então, esses são os nossos valores. Venda, 625 mil reais é o total das vendas. Como que eu vou encontrar o meu preço, meu preço de venda unitário? O total dá 625. A empresa vendeu 25 mil unidades, então vou lá, 625 mil dividido por 25 mil unidades. Então, cada peça que a gente vende
custa R$ 25. Os custos variáveis, a gente usa a mesma lógica. Foram 375 mil para todas as 25 mil unidades. Então, se eu dividir por 25 mil, nosso custo variável unitário é de R$ 15. Então, a gente pode encontrar a margem de contribuição unitária. Então, vai ficar como? 25 menos 15. Então, nossa margem de contribuição unitária, deixa eu até apagar aqui. Nossa margem de contribuição unitária vai dar R$10. E com essa margem de contribuição, a gente pode fazer o ponto de equilíbrio contábil. Como a gente vai fazer esse ponto de equilíbrio contábil? Meu vizinho é um caso sério, viu? No Excel é bom pôr o parênteses para ele não se perder. Eu vou somar custo fixo mais despesa fixa. E vou dividir o resultado pela margem de contribuição. Então, divido por 10. Então, nosso ponto de equilíbrio contábil, R$ 16.250. Reais ou unidades? Aqui a gente sempre expressa em reais ou unidades, gente? Unidades. Sempre em unidades. Peraí, deixa eu ver. O pessoal mandou mensagem aqui. O pessoal que não estava conseguindo entrar, entrou, será? Então, beleza. Já que entraram, dá para continuar. Então, nosso ponto de equilíbrio contábil. Primeiro, a gente sempre expressa em unidades. Eu quero apresentar em reais, professor. Quero falar qual o faturamento que a empresa precisa ter. Multiplico essa quantidade pelo preço de venda. Aí a gente acha o faturamento mínimo necessário para a empresa não ter prejuízo. Olha, a gente pode deixar a Regina responder, né? O que vocês acham? Regina? Fale conosco. Essa questão é sua. Nessa hora ela deve ter até saído de perto do computador, né? A questão é sua, Regina. Tem que responder pra gente. Você que foi a designada. Então vamos ajudar a Regina, né? Então a Regina foi designada para organizar uma palestra sobre o tema Gestão Estratégica em Órgãos Públicos, com o objetivo de desenvolvimento profissional do grupo de servidores de uma determinada repartição pública. O gestor de recursos humanos solicitou-lhe que fosse calculado o volume do ponto de equilíbrio, uma vez que o número de participantes em programas de treinamento e desenvolvimento é um indicador de desempenho importante. Olha que caso atípico, né? A gente pensa muitas vezes ponto de equilíbrio em produção e indústria. Esse caso aqui é uma indústria? Não, né? Olha que diferente. A gente vai calcular o ponto de equilíbrio de uma prestação de serviço.
Então, tudo isso que a gente fala tendenciosamente à indústria também pode ser utilizada como ferramenta para a área de serviços. Então, considerando os dados abaixo, despesas, a contratação do consultor especializado, 15 mil. Vou até dar um enter aqui para a gente ir separando. Então, a gente tem a despesa do consultor, 15 mil. Despesa com comunicação e equipamento e locação de espaço, 15 mil também. Preço médio cobrado por pessoa para cada palestra, 350. E o custo por refeição, tem como com material profissional, R$100. Com essa informação, a gente então vai ter que apresentar. A Regina vai ter que apresentar para o gestor dela qual o ponto de equilíbrio. Então vamos carregar isso lá para o Excel, né? Vou colocar aqui. Até puxar aqui para o lado para a gente classificar. Despesa com contratação do consultor. Isso é um custo fixo ou variável nessa prestação de serviço? Eu acho que é fixo. É fixo? Ninguém vai discordar? Ninguém vai falar que é variável? Não? Eu tentando fomentar a discórdia aqui, mas acho que não vai funcionar, né? Se a gente tiver um aluno, vai mudar o valor do consultor? Não, né? Mesma coisa professor lá. Então, uma sala de aula que tenha um aluno ou 10 alunos, vai mudar o valor do professor? Não. Claro que professor de universidade está longe disso aqui, tá, gente? Bem longe. Isso aqui é sonho de consumo. Então, custo fixo, né? Despesa com comunicação, equipamentos e locação de espaço. Então, toda a estrutura necessária para a gente poder ministrar esse curso, para o curso poder funcionar. Fixo ou variável? Fixo. Fixo. Então, toda aquela estrutura que vocês veem na faculdade, todo o espaço físico, as carteiras, a energia elétrica, tudo isso é custo fixo. Independe do volume de aluno, aquela despesa vai existir. Preço médio da cobrança é o nosso preço de venda. E o custo com refeição e material promocional, fixo variável. E agora? Custo com refeição e Variável. material promocional. Variável, Rodrigo? Por quê? Porque é por pessoa. Então, deixa eu apagar aqui então. Então não é mais por pessoa, Rodrigo. E agora? Daí eu acho que seria fixo. Será que é fixo? Essa é uma tendência dentro da área de treinamento de ser variável. Mas por que, professor? Vamos pensar lá num coffee break. Se eu tiver um aluno, eu vou ter uma quantidade X de itens de coffee break, não vou? Se eu tiver 2, eu vou ter que pôr mais. Se eu tiver 3, vou aumentar mais ainda. Se eu tiver 100, vai ter que ser uma comida doidada, né? Ele vai variando de acordo com o volume de aluno. Então aqui ele é um custo variável.
Feito isso, classificamos, passamos para margem de contribuição. Então, a Regina tinha que ter calculado para a gente, né? Margem de contribuição unitária. Quanto que vai dar? 350 do valor de cada palestra, menos R$100, que vai ser o material dos alunos, mais o lanchinho que vai ter durante o treinamento. Então, dos 350 de cada matrícula vai colaborar com 250 para pagar o consultor e o material à disposição da sala de aula. Com a margem de contribuição, então a gente pode passar para o ponto de equilíbrio contábil. Vai ser o quê? 15 mil do consultor, mais o 15 mil da despesa com comunicação e locação de espaço. Tudo isso vai ser dividido por quanto? Pela margem de contribuição unitária. Então temos 120. Eita. Ó, gente, se acabar a luz aqui em casa, vocês já sabem. Se eu desaparecer da aula, vocês já sabem. É porque acabou a luz aqui em casa. Acabou de dar uma piscada. Aqui em casa tá oscilando também a energia. Bom, pelo menos a gente não tá igual ao Amapá, né? Já estamos no lucro. Então, isso representa o quê? Para o curso ser viável, preciso de pelo menos 150 inscritos. 150 não, né? 120. Se eu tiver 120, o curso se paga, não vai sobrar dinheiro nenhum para a empresa. Se eu tiver 121, a empresa começa daí aí tendo um lucrinho e aumentando a cada inscrito no curso. E era isso que a Regina tinha que ter apresentado para o gestor. Né, Regina? E ela indicaria que o curso seria viável somente com 120 inscritos. E vamos abrir uma aba para o último exercício. Então, considere as seguintes informações sobre a estrutura de uma empresa. Custos e despesas variáveis, R$100. Então, cada unidade, R$100. Custos e despesas fixas, 50 mil por mês. Só um pouquinho do meu celular, tá? Então, 50 mil por mês. Preço de venda do nosso produto, 150 por unidade. Aumento da depreciação, 40%. Não interfere muito quando a gente fala no ponto de equilíbrio contábil. Então, o ponto de equilíbrio contábil em unidades, considerando que a depreciação representa 20% do total dos custos e despesas fixas, o que eu faço com esse cara? Ele vai interferir na minha vida agora? Não. Tá aqui só para bagunçar. Na verdade, ele tem um propósito, tá, gente? Eu já explico. A gente já chega no propósito de ter esse cara. E é esse cara aqui, a depreciação atualmente representa 20% dos custos e despesas fixas. Tem alguma influência no momento? Também não, né? Então, não precisa dele. Ah, mas isso confunde, professor. Confunde? Vocês concordam comigo? Bastante. Bem-vindos ao mundo dos concursos. Concurso adora isso, gente.
colocar muitas vezes textos longos, com uma quantidade enorme de informação, e que você usa só um pedacinho para responder. Geralmente só no final, né, da questão. Só no final ainda. Às vezes pega uma coisinha no meio, né, só para ver se o cara tá atento, gente. Não é porque eles gostam de escrever bastante na prova, não, isso tem fundamento, tá? Isso pro avaliador é uma medida de concentração do candidato. Então, se eu quero verificar, além do conhecimento, se o candidato tem uma boa capacidade de concentração, eu coloco textos longos e informações irrelevantes para o cálculo. Professor, mas isso é antipedagógico. Para a pedagogia, isso é um crime. Mas para o concurso, é uma fonte de seleção, né? E querendo ou não, hoje em dia a gente está tendo que aumentar essas fontes. Não sei se alguém aqui pretende fazer o concurso da polícia. Ninguém quer ser policial? Eu acho que eu vou tentar, professor. Vai tentar? Você viu quantos mil candidatos tem? CFO, né? Não do oficiais. Isso do soldado mesmo que vai mudaram a prova para março. São 150 mil candidatos, gente. Se vocês pararem para pensar, é do tamanho de uma cidade fazendo um concurso. Então, quando eu tenho certeza que muitos de vocês vão tentar ir por esse caminho, né? E realmente é um bom caminho. Ser concursado oferece boas oportunidades, mas vocês vão ter que se dedicar e se preparar para enfrentar esse tipo de situação. Até pergunto para vocês o que vocês acham de concurso. São a favor, são contra? Preferem empreender e ficar rico? Eu já fiz concurso. É bom, né? É uma maneira, tipo, de você conseguir um emprego mais estável, né? De qualificação, não só financeira, também, sei lá, pessoal. O principal, isso vendo os dois lados. Concurso. Pessoal que pensar em concurso, pensem na vida estável. Você vai entrar lá, vai ficar rico? Não vai, a não ser que você se envolva em falcatrua. Aí também arrisca ficar rico e ficar pobre também, né? Mas você que for honesto, levar tudo certinho, você vai ter um salário, vai ser um salário digno. São poucos os cargos públicos que dá para falar que o salário é pequeno, mas não é aquela coisa para ficar rico. Professor, Oi. desculpa ter uma pessoa, mas aqui em Campo Largo tá trovejando muito, eu vou desligar, tá bom? Tá bom, só depois assiste o finzinho da gravação, que eu vou trabalhar mais 2 pontos de equilíbrio. Tá bom. Tá bom? E se aí tá chovendo, logo chega pra nós a chuva. Nossa, aqui tá relampando muito já. Aqui ameaçou já, deu uma chacoalhada de luz. Agora, daqui pra frente, vai ser constante isso, né? Mas tá bom, só obrigada, assista professor. depois, que vai ser importante. Tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite. Então, concurso, gente, é bom por isso. Não, mas eu quero empreender. Empreender é bom também. Porém, você vai ter que se dedicar muito mais. Você vai ter que passar muito mais tempo trabalhando, mas muitas vezes a chance de ganhar mais dinheiro é maior. Mas também não tá tão fácil, né? Na verdade, o mundo não tá fácil para ninguém, né? Aí, se vocês quiserem realmente levar uma vida franciscana, com pouco dinheiro, trabalhando pra caramba, aí vocês podem virar professor, tá? E daí é certeza de muito trabalho e pouco dinheiro. Aí já tá chorando, né? Hã? Aí já tá chorando. Um pouco, né? O professor chora, gente. Chora, né? O professor chora e pra acalmar toma Rivotril. É assim que é a vida do professor.
Então, dessas duas informações, elas estão aqui só para confundir. Na verdade, não, né? Eu tenho o propósito delas aqui. Mas, levando essa situação de concurso, elas fariam confusão na cabeça de vocês. O cálculo, ele é tão simples quanto os demais. A gente vai pegar essas 3 informações, bem simplesinho, né? Não precisa nem classificar, já veio tudo classificadinho pra gente. Primeira coisa, margem de contribuição unitária. Sempre a gente vai começar por esse caminho. Vai ser o quê? Preço de venda menos custo de despesa variável. Menos 100, então, cada produto vai contribuir com R$50 para pagar esses 50 mil. Então, o ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que os 50 mil dividido pela nossa margem de contribuição unitária. Então, essa nossa empresa precisa de 1.000 unidades para poder ficar em um lucro zero. É complicada essa questão? Não, né? Era bem simplesinha. Só tinha gente ali para conturbar. Só tinha informação para atrapalhar a vida de vocês. Por isso que é muito importante, dentro dos pontos de equilíbrio, conhecer bem o que é cada um deles. Então, falou em ponto de equilíbrio contábil, a gente só usa essas informações: custo fixo, despesa fixa e a margem de contribuição unitária. Mais ninguém. E o que a gente sempre busca com o ponto de equilíbrio contábil? A quantidade de peças para ter o lucro zero. Puxa, professor, mas para que eu vou ficar calculando o lucro zero? Será que é útil? É útil. Tem sua utilidade. Não é tão boa quanto um próximo que a gente vai ver, mas tem sua utilidade. Exemplo. A gente calculou, cadê? Foi esse segundo aqui, que essa indústria tem seu ponto de equilíbrio em 59 unidades. E lá no exercício falava que a fábrica conseguia ter 100 peças. Cadê? Me perdi. Aqui. A empresa equilibrada tem capacidade de 100 peças. E se eu faço o cálculo do ponto de equilíbrio, em vez de dar 60, dá 110 peças? O ponto de equilíbrio vai me ajudar a tomar uma decisão? Tem problema aí? Vamos primeiro encontrar o problema. Tem problema? A empresa pode produzir 100 peças. É o nosso limite. Opa, bati no microfone. É o nosso limite, 100 peças. E o nosso cálculo do ponto de equilíbrio deu 110. E agora? Se eu for no limite da minha produção, usar 100% da minha capacidade, eu ainda vou ter prejuízo. No caso, proporciona. Porque para ter o lucro zero eu preciso de 110. Então aqui eu já sei que eu tenho problema. Tem como trabalhar o problema, contornar? Tem. Eu falo 3 principais medidas. Primeiro, né, vamos falar aonde são as 3 principais medidas. Preço, custo e despesa e limite produtivo. Agora, como gestor tem que saber lidar, tem que decidir
qual fonte, qual caminho que é o melhor? Será que eu posso aumentar o preço de venda? Será que eu posso diminuir meus custos e despesas? Ou melhor, será que eu posso aumentar a minha quantidade, a minha capacidade de produção? Eu, particularmente, aí o Cesiro falando, tenho sugestão primeiro começar dentro de casa. O que seria começar dentro de casa? Rever minha estrutura de custo e despesa. Preciso tornar esse produto mais barato de ser fabricado, para trazer esse ponto de equilíbrio de 110 para um número aceitável. Vou negociar com o fornecedor, vou tentar substituir matéria-prima. Algum processo eu mexo. Posteriormente, tento verificar a possibilidade de mexer fora de casa. Mexer com quem é o nosso público. Então, faço o estudo verificando se eu consigo aumentar o meu preço de venda. Nem sempre isso é possível, né? Esse é o grande problema. Muitas vezes, se aumentar de 500 para 510, o que pode acontecer? O cliente pode ir para um concorrente. Não pode acontecer isso? Fácil. Vamos trazer o exemplo mais absurdo possível. Vocês estão acostumados a comprar Coca-Cola. E o preço do litro ali, da garrafa 2 litros, R$6. Deve estar um pouquinho mais hoje em dia, né? A Pepsi um pouquinho mais barata. Aí nem vou falar os outros cola da vida, que daí já estraga a brincadeira, né? Se algum dia vocês chegam no mercado, estão lá querendo comprar a Coca-Cola de vocês e percebem que o preço subiu para 18. E a Pepsi está lá, 5 e pouquinho. Pô, mas a Coca-Cola é bem melhor, não é? Mas será que essa qualidade é tão superior a conseguir me cativar a pagar R$18? Ou será que eu consigo levar a vida tomando uma Pepsi? Então essa é a lógica. Então a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes a gente pode aumentar, mas num limite que não afugente o consumidor. Então por isso que eu acho, primeiro, mais fácil de mexer na estrutura de custo. Depois eu mexo no preço de venda. Por último, eu penso em reestruturação da minha fábrica, porque exige alto investimento. Aí eu tenho que fazer toda uma análise de investimento para ver se é viável, se é vantajoso ou não. Aí vocês têm até uma disciplina só para isso, só para fazer análise de investimento. Aí, qual será que é mais fácil a gente ver no mercado? Os aumentos de preço? Ou será que é mais fácil a gente ver variação da estrutura de custo? A gente, consumidor, vê o aumento de preço, né? Quando os fornecedores mexem aqui, eles até avisam e a gente muitas vezes não se dá conta. Alguém consegue pensar em um exemplo assim? Um alimento? No alimento, mas qual? Tem alguns que são bem tradicionais de fazer essa sacanagem. É sacanagem principalmente com o gordinho, tá? O gordinho fica revoltado com isso. Por quê? A gente vê muito acontecer ou em barra de chocolate ou pacote de bolacha. A gente vê o preço lá, tá o mesmo preço, bacana. A gente pega o pacotinho, tá lá, novo peso. Era 200 gramas, passou para 180. E você tá na vontade desgraçada de comer, vai e compra, né? Vai e compra. Não tem o mesmo peso
digamos, o mesmo efeito psicológico do que mexer no preço de venda. Às vezes a gente pensa, é só 20 gramas, só 30 gramas, mas assim eles vão conseguindo enxugar todo o processo de custeio deles. De modo contrário, eu ia falar, tipo, a gasolina, né? A gasolina mexe aqui, né? Sem dó, sem piedade Sim. e com a faca bem afiada ainda, né? Carne também. E carne também tá subindo a carne um pouco o efeito da inflação, mas também a gente paga, vê no preço. Então a gente vê vários cenários. Vai depender muito de qual empresa vocês estão gerenciando, qual setor que vocês vão estar trabalhando, para poder fazer esse pensamento. Mas o ponto de equilíbrio contábil, apesar de ele falar de lucro zero, ele pode trazer indicação até da inviabilidade. Por que da inviabilidade? Então a gente está nesse cenário. Percebemos que não tem como diminuir o custo. Já está no limite, está no gargalo. Se eu aumentar meu preço de venda, meu consumidor vai tudo comprar do concorrente. E eu não tenho crédito para conseguir ampliar minha fábrica. Posso encerrar essa linha de produção. Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de decisão, encerrar a produção de um determinado item, porque ele já não atende mais o ponto de equilíbrio contábil. O professor tinha falado de lucro zero, no caso, tinha dado o exemplo lá da Nubank, né? Que eles fazem uma projeção inicial a lucro zero, né? Isso. Mas eles têm uma característica muito particular. Aí vem um pouquinho da área da economia misturado com isso. Por que eles fazem essa jogada? Por que alguém aceitaria abrir a empresa e ficar um período tendo lucro zero? Qual a lógica? É um pensamento a longo prazo, né? Perfeito. É de longo prazo, muitas vezes longuíssimo prazo. Apesar de ser considerada uma prática proibida no Brasil, O quê? essa prática de trabalhar com, ou não só com lucro zero, ou às vezes tendo prejuízo, na economia isso chama dumping, que é você, de maneira proposital, assumir o lucro nas suas vendas, o prejuízo nas suas vendas, com a intenção de tirar o mercado do concorrente. Na verdade, a ideia de quem pratica o dumping, na essência, é quebrar o concorrente. E será que isso funciona? Não sei, dependendo do concorrente também, né, professor? Sim, depende muito do concorrente. Mas um bom exemplo. E quebra muitos por aí, né? Vocês vão conseguir, acho que assimilar. Aqui em Curitiba, teve um período que era abarrotado de loja de 199, né? Não tinha? Tinha. Hoje tem tanto? Não tem mais tanto, né? Diminuiu bastante. Repararam quem ficou nesse tipo de segmento? Que a loja, esqueci o nome, ó. Casa China? Não, a outra lá. A principal é a Casa China, né? Ela tem bastante loja. Mas porque na época do 199 concorrência mais acirrada, a Casa China praticava de maneira disfarçada o dumping. Ela tentava vender bem mais barato que seus concorrentes. E isso foi fazendo que as lojinhas menores fossem fechando. Hoje, sobrou poucas, né? A maioria é da Casa China. E detalhe, o preço de 199 é só lenda agora, né? Você vai comprar as coisas da Casa China, é um preço caro, um preço normal. Eles praticaram o dumping. Ah, mas o professor falou que é proibido. É muito difícil de caracterizar isso como crime econômico. Então, por isso, e claro, crime no Brasil não é uma coisa assim tão fácil de ser investigada,
de punir quando tem gente grande, né? Aí é o Brasil. Então a gente tem inúmeras possibilidades de brincar com o ponto de equilíbrio. E ele não é o único. Professor, mas no caso das casas chinesas também tinha a opção de usar um certo setor de venda para manter o lucro e daí fazer esse dunk que o senhor falou com um produtinho de 1,99, né? Isso, mas foi isso que eles fizeram. Quem olha ali, não, eles estão tendo lucro. Não é só porque que ali a gente tá mal, mas a gente tá tendo lucro. Aí vai falar o quê? Não é, e outra, não é um foco numa coisa só, né? O próprio empresário pode simplesmente alegar: eu desconheço como fazer o meu preço de venda. Eu errei. Não pode? Mas eles fizeram essa jogada. Alguns eram poucos. A gente tinha muita coisa barata. Era bacana a casa da China naquela época. Agora você vai lá, tá tudo caro. Tá no preço normal, às vezes até no mercado mais barato. Mas ele foi a tentativa e até bem sucedida deles, né? Mas nem só de ponto de equilíbrio contábil vive o homem, né? A gente tem outras figuras importantes, sendo a primeira, aí é uma derivação do ponto de equilíbrio contábil, é a margem de segurança. O que é a margem de segurança? Quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. Então, um exemplo aqui. Diz que a água apresentou os seguintes dados em um determinado período. Custos e despesas variáveis, 1,80 por galão. Então, a cada galão de 20 litros, eles têm um custo e uma despesa variável de 1,80. Os custos e despesas fixas no mês é de 5.500. E ele vende cada galão a R$4. No período que a gente está analisando, eles têm uma venda de 3.000 galões. Para encontrar a margem de segurança, primeira coisa que a gente faz, encontra o ponto de equilíbrio. Certo? Então, pega lá os 5.500, divide pela margem de contribuição unitária, né? 4 menos 1,80. Então, nosso ponto de equilíbrio é 2.500 galões. A margem de segurança é calculada como? Basicamente, é o volume de vendas acima da margem de contribuição dividido pela quantidade de vendas. Não entendi, professor. Escreve uma fórmula. Então, a fórmula da margem de segurança vai ser o quê? Vai ser as vendas menos o ponto de equilíbrio e eu vou dividir tudo isso pelas vendas. Eu fiz o desenho da margem no lugar errado aqui, né? Eu queria fazer uma... Então, a fórmula da margem de segurança é essa. Vendas menos o ponto de equilíbrio dividido pelas vendas. Então, como é que ficaria naquele exemplo? A gente vende 3.000 menos o ponto de equilíbrio, 2.500 galões. O resultado disso eu divido pelo volume de venda. Então, o resultado
né? 16,67% é a minha margem de segurança. E o que significa isso? É o limite que as vendas podem cair do patamar que elas se encontram hoje. Então, da maneira que a gente está hoje, ela tem a possibilidade, ou a possibilidade não, que parece que é uma coisa esperada, né? Mas ela pode reduzir até 16,67% antes que a empresa comece a ter prejuízo. Mas para que eu vou usar? Qual o sentido de usar isso, meu Deus? Tem sentido? Usar um percentual desse? Então, 16,67% sobre o 2.500 é o que a gente pode cair. Então, com a margem de segurança, a gente pode trabalhar com valores, limites para a empresa. Então, eu quero que a minha empresa tenha, no mínimo, uma margem de segurança de 10%. Então, a empresa vai ter que estipular um volume de vendas baseado nesse ponto de equilíbrio com relação aos 10%. Então, para que ela evite, então, ela tenha uma margem para qualquer eventualidade. Essa é a função da margem de segurança. É até estranho, né? Falar margem de segurança tem a função de trazer segurança. E a gente traz outro ponto de equilíbrio, com uma característica um pouco diferente. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é o que é mais importante na vida de empresário. Porque algum empresário trabalha pensando em lucro zero? Difícil, né? Eu, particularmente, acho que nem a igreja deve trabalhar pensando em lucro zero, né? Sempre, apesar de não chamar lucro daí, né? Ser superávit. Mas acho que nem eles trabalham pensando. Imagine, então, em empresa comercial, uma indústria, Nem uma prestadora abre, de serviço. Hã? nem abre, né? Nem abre. Se for para trabalhar com lucro zero, para quê? Eu vou deitar na praia lá numa rede e vou ficar melhor. Então, Investe, ponto de. coloca no banco. Hã? Coloca no banco, né? Sim. E essa ideia de colocar no banco vai ajudar a gente a pensar no ponto de equilíbrio econômico. Então, o ponto de equilíbrio econômico leva em consideração, além dos custos e despesas, o custo de oportunidade do capital. Então, vocês são sócios. Vocês vão investir em uma empresa sem uma perspectiva de retorno? O Wagner falou, puxa, eu ponho no banco. Então, o que me levaria a colocar o meu dinheiro em uma empresa e não no banco? Um retorno mais rápido? A segurança de um retorno maior que o do banco. A segurança é discutível, né? Nem Porque sempre. quanto maior o risco, maior o lucro. Né? A gente leva a consideração do risco. Mas, para que a gente aceite, a gente precisa ganhar mais do que outro investimento, não precisa? Sim, um retorno mais rápido também, né? Então vamos supor, você tem 1 milhão lá para investir. A empresa te faz a proposta, olha, eu consigo uma margem de lucro aqui, ó, 1% ao mês sobre esse teu dinheiro. Vocês vão colocar na empresa? Muito pouco, né? Não dá para falar poupança que ela não rende mais, mas eu tenho uma variedade maior de opção para investir e com mais tranquilidade, né? Mais seguro? Agora, se ele vem e fala, não, ó, eu consigo 15% sobre esse teu dinheiro.
Para cada ano vai te render aí 15, 20%. Aí você pensa, opa, no mercado não tem tanto investimento assim. É mais arriscado na empresa? É, mas eu vou ganhar mais. Então, eu posso pensar na empresa. Essa figura da comparação entre os dois investimentos é a figura do custo de oportunidade. É a escolha de um em detrimento a outro. E o ponto de equilíbrio, ele vem com a ideia de conseguir remunerar esse custo de oportunidade. Então, o nosso cálculo passa a ser: a empresa vai ter que pagar os seus custos e remunerar o sócio de acordo com a sua expectativa. Então, eu já deixo um patamar de produção e venda estipulado para conseguir chegar para o meu sócio e falar: olha, eu prometi, está aqui o seu dinheiro, cumpri o acordo. Então, o ponto de equilíbrio define o momento que a receita da empresa cobre todos esses custos fixos e também vai pagar o custo de oportunidade. Isso é importante ter em vista no ponto de equilíbrio econômico. É o cumprimento ou pagamento do custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade do capital próprio pode ser obtido pela multiplicação do patrimônio líquido investido pelo retorno exigido pelo dono da empresa. Então, o Wagner vai investir lá 500 mil e quer 10%. Então, para ele, o custo de oportunidade desse investimento, 500 mil vezes 10%, 50 mil, é o custo de oportunidade que ele espera para pôr o dinheiro dele na empresa. E como que se calcula? E agora, gente? Não está escrito aqui? Olha a diferencinha. Então, vamos pegar o exemplo. Então, a gente está lá numa fábrica de computadores. Temos custos e despesas variáveis, R$ 400 por unidade. Custos e despesas fixas, 310 mil por mês. Preço de venda, 700. Patrimônio líquido, 2 milhões e 500. E o custo do capital próprio, 2%. Então, a cada mês ele quer 2% sobre... Nossa, precisa fazer uma volta dessa, né? Sobre os 2 milhões e 500. E para o cálculo, a gente trabalha quase a mesma fórmula. Então, vai ser o custo fixo mais despesa fixa, mais o custo do capital próprio, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, vamos sem pegar pronto ali. Então, a gente tem... Vamos calcular a margem de contribuição unitária. Preço de venda, 700. Menos custo de despesa variável, 400. Então, nossa margem de contribuição unitária é 300. Nosso custo fixo é de quanto? 310 mil. E o retorno? Quanto que o sócio espera? 2 milhões e 500 vezes 2%. Então, o sócio está esperando quanto? Ele quer 50 mil. Para ele, a empresa só vale a pena se tiver 50 mil.
Então, nosso ponto de equilíbrio, a gente coloca a nomenclatura como PEE, ponto de equilíbrio econômico, vai ser o quê? O 310 mil mais os 50 mil, que é o retorno esperado. Tudo isso dividido por essa margem de contribuição. Então, a diferença do ponto de equilíbrio contábil para o ponto de equilíbrio financeiro próximo, do ponto de equilíbrio econômico, é que a gente vai ter um retorno esperado, um lucro que o investidor espera de 50 mil. Então, ele vai precisar vender 1.200 unidades. Difícil. Muda muito em relação ao ponto de equilíbrio contábil? Quase nada, né? A única diferença é que agora a gente coloca um lucro que a gente tem que pagar para o sócio no final. E será que se eu vender 1.200 eu vou pagar esses 50 mil? Vamos fazer o teste? Receita. Se eu vender 1.200 vezes R$700, preciso de uma receita de 840 mil. Meus custos variáveis vão ser o quê? 1.200 vezes os R$400. Então, a minha margem de contribuição total, 840 mil menos 480, me sobrou 360. Custos e despesas fixas é quanto? 310. Então, meu lucro vai ser o quê? O 360 menos 310. Remuneramos, então? O sócio vai ficar feliz? Sim. Vai, né? Chega no resultado que o sócio espera. Tranquilo ele? Mais ou menos? Diferença básica, só a inclusão. Então, é somando mesmo o custo do capital próprio, o lucro esperado, o custo de oportunidade. Vocês vão poder encontrar com vários nomes. Mas falou em ponto de equilíbrio econômico, tenham em mente o valor que a empresa espera como lucro. A empresa vai ter aquele valor de lucro. E o outro ponto de equilíbrio, o último ponto de equilíbrio que a gente trabalha, é o ponto de equilíbrio financeiro. O econômico, ele pensa no lucro. O financeiro, ele tem uma função diferente. Ele pensa em fluxo de caixa. Quanto que eu preciso produzir e vender para pagar as minhas contas? Então, o que importa para o ponto de equilíbrio econômico é entrada e saída de grana, dinheiro. Então, a gente faz o ponto de equilíbrio financeiro pensando quantas peças eu vou precisar produzir para pagar minhas contas. Aqui saiu errado, tá, gente? Aqui é um F. Ponto de equilíbrio financeiro, então, define o momento que a receita da empresa vai cobrir todos os custos e despesas fixas desembolsáveis, aquelas que eu faço pagamento. Então, para obter o ponto de equilíbrio financeiro, tem que ser retidos custos e despesas totais, aquilo que não envolveu saída de recurso.
todo aquele gasto que a gente tem na empresa e que não representa a saída de dinheiro. O principal, mais usado em todos os exercícios na face da Terra, tá, gente? É a depreciação. Depreciação eu pago? Melhor, vamos relembrar. O que é uma depreciação? O que é depreciação? Não é a perda de dinheiro, a perda de valor de um bem no decorrer do tempo? Um bom exemplo de depreciação é carro, né? Carro é campeão para depreciar. O que acontece com o carro quando vocês compram ele zero, bonitinho lá? Pagam um valor, né? Passa um mês, o que já acontece com esse carro? Vale a mesma coisa? Não. Não? Então a gente teve um gasto, né? Representou uma perda de recursos para a empresa. Só que a gente pagou esse valor? Teve saída referente a essa depreciação? Não. Então, tudo que é aquilo que é considerado um gasto, mas que não tenha desembolso, a gente desconsidera no ponto de equilíbrio financeiro. Então, exemplo mais tradicional, depreciação. Falou em depreciação, é não financeiro. Então, vamos fazer um exemplo. Então, a gente tem custos e despesas variáveis, todo aquele mesmo exemplo, né? A única coisa que, em vez do lucro, aqui a gente trouxe uma depreciação da máquina e uma depreciação do prédio da fábrica. A gente vai ter que utilizar, então, o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Muito parecido. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser calculado como custo fixo mais despesa fixa menos. Então, cuidado aqui com o item, o sinal. Menos os gastos não desembolsáveis, ou a depreciação, né? Dividido pela margem de contribuição. Então, vamos levar lá para o Excel. Então, calcula a margem de contribuição unitária, né? A gente já tem ela calculadinha aqui em cima. E o nosso custo fixo também continuou 310 mil. Certo? 700 de custo e despesa variável, 700 do preço de venda, custo e despesa fixa, 310 mil. Mas a gente tem a depreciação da máquina e depreciação da fábrica. Então, vamos colocar aqui. Depreciação máquinas. Então, 10 mil e 15 mil. Colocando na fórmula. Então, a gente sempre vai chamar o ponto de equilíbrio financeiro de PEF, é comum. Vai ser calculado como custo fixo mais despesa fixa menos os gastos não desembolsáveis. Então, eu vou lá, pego a depreciação e subtraio. Tudo isso dividido por quem? Por 300 da margem de contribuição unitária. Então, no meu ponto de equilíbrio financeiro, é 950 unidades. Então, se eu vender 950 unidades, eu vou ter prejuízo. Sim, vou. Mas eu consigo pagar minhas contas. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E agora? Para quem será que importa ou ajuda
o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Empresas que estão em dificuldades. Onde o pensamento passa a ser só a sobrevivência naquele momento. Então a busca pelo 950 vai garantir que o caixa não entre no vermelho. Se eu vender menos que 950, aí o bicho pega, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Então, para a empresa que está tranquila, está saudável, ponto de equilíbrio econômico, muito mais importante. Empresa que está ali passando seus problemas e que pretenda se reestruturar, né, se reerguer, tem que pensar pelo menos no ponto de equilíbrio financeiro para conseguir pagar as contas e ir remodelando o negócio. A comparação aqui entre os pontos de equilíbrio, fazendo a ideia do ponto de equilíbrio financeiro, se a gente fizer a venda lá dos 950, o que vai acontecer? Eu vou ter o prejuízo de 25 mil. Eu vou ter aquele prejuízo. Mas, desse 310 mil, 25 mil eu não tenho pagamento. Então, mesmo eu tendo prejuízo contábil, meu caixa vai ficar, no mínimo, zerado, né? Vou ficar com o caixa empatado, né? Como dizem. O valor das minhas entradas vai ser o suficiente para pagar as contas e se faz o estudo para melhorar o negócio. Então, fazendo um resumo, as 3 principais fórmulas que a gente usa: ponto de equilíbrio contábil, custo e despesa fixa, então soma custo fixo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico, custo fixo mais despesa fixa, mais o custo de capital próprio, o custo de oportunidade ou o lucro esperado. Depois dessa soma eu divido pela margem de contribuição unitária. E o ponto de equilíbrio financeiro vai ser o custo fixo mais a despesa fixa menos os gastos não desembolsáveis. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Tranquilo? Então, se a gente fosse pegar o último exercício aqui que eu falei que tinha itens sobrando, a depreciação aqui permitiria fazer que cálculo? O financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro. Sabendo, então, que dos 50 mil, 20% é depreciação, eu vou conseguir indicar quanto que é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos achar. Cadê ele agora? É o último aqui, né? Então, considerando esses valores, a gente teria uma depreciação de quanto? 50 mil vezes 20%. Então, 10 mil são não desembolsáveis. E com isso a gente conseguiria trabalhar o ponto de equilíbrio financeiro. Vai ser o quê? 50 mil. Então, meu custo de despesa fixa, 50 mil, né? Menos
menos o 10.000. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Então, eu preciso produzir 800 unidades. Então, quanto maior for os gastos não desembolsáveis, maior vai ser a diferença entre ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro. Eu tenho um valor muito alto de depreciação. Vamos até pegar aqui. A gente teve um aumento da depreciação em 40%. Então, era 10.000. A gente vai colocar ainda... na 40%. Então, de 10.000 foi para 14.000. Quanto que vai ficar o ponto de equilíbrio financeiro? R$50.000 dos gastos, gasto fixo, custo e despesa fixa, né? Menos a depreciação. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Então, já caiu para 720 unidades. Então, quanto maior for os valores não desembolsáveis, maior vai ser a diferença entre os dois pontos. Professor, e qual a ideia dos valores para a gente ter uma noção se eu errei ou se eu acertei? Primeiro, ponto de equilíbrio sempre com valor mais alto entre os três. Ponto de equilíbrio econômico, que ele vai ter que pagar, além do custo de despesa fixa, vai ter que pagar o lucro. Segundo, ponto de equilíbrio contábil. E o mais baixo de todos é o ponto de equilíbrio financeiro. Professor, meu financeiro deu maior que o contábil. Refaz, revê o cálculo, tem algum erro. O meu contábil deu maior que o econômico. Refaz, ou vê se a empresa não surtou e que está querendo ter prejuízo. Mas brincadeira, refaz, porque deve ter alguma coisa errada. Tranquilo, gente? Sobrecarreguei vocês hoje? Por enquanto, tá. Por enquanto, tá tranquilo? Então tá bom, gente. Por hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Vou seguir a mesma linha. Vou colocar uma série de exercícios lá no AVA para vocês colocarem em prática. Na próxima aula a gente faz a correção e traz algum assunto novo para a gente agregar para vocês. Tá bom? Professor. Oi. Como eu sei que ainda estou no prazo de entregar, né, que era até o dia 2, né? Aí dá para entregar isso aí até que dia? Esse é uma semana. Mas Não, esse aí do dia 2, dá para entregar, sei lá, até quarta, quinta? Dá, pode ser, Wagner. Pode ser? Eu não sou... Até sou gordo, mas não sou macaco, mas vou quebrar teu galho. Vale um ponto? É um ponto? Na verdade, varia. Porque, como eu tenho uma quantidade variável dos trabalhos, eu fecho o total dos trabalhos com um valor. Sim. Se não for de memória, vai dar 3 pontos. Esse que você vai colocar agora também hoje vale ponto? Vale. Todos eles, no total, vão dar uma média de 30 pontos. Beleza. Beleza? Depois eu mando lá no seu e-mail, então. Tranquilo, Wagner. Falou. Rodrigo, ia comentar alguma coisa? Vou ver se abrindo o microfone. Não, senhor. Não? Não. Então tá, gente. Então acho que encerramos. Podem ficar à vontade para ir descansar, jantar, assistir a novela. E a gente se encontra, então, segunda que vem. Beleza? Falou, professor. Falou, gente. Bom descanso para vocês. Obrigado, igualmente. Tchau.